Meu nome é Maria Santana da Costa Barbosa, sou do quilombo de Abacatal, município de Ananindeua. Meu quilombo é um quilombo, o único quilombo diferente do Brasil, não é por refúgio, e não foi por, os negros não se refugiaram para constituir o meu quilombo, era o conde, que era o dono dos negros, que o escravizava, e teve 3 filhas, e que gerou a minha descendência, que hoje está na 5ª geração, através de um caminho das pedras que deu origem ao meu quilombo. Que diz que as pedras não falam, mas para mim elas falam, ela que conta, aquele caminho conta a minha história. Quem vai na comunidade não vai lá no caminho das pedras, não foi em Abacatal. Não ouviu as pedras por si falar a minha história. Então aqui é o caminho das pedras, esse caminho aqui deu origem à nossa comunidade. Ele foi construído pelos negros, 1710, para que o conde não sujasse o pé. Quilombo é sempre um lugar de difícil acesso. Ele morava na terra firme, mas trabalhava, né? Os negros trabalhavam do outro lado do Igarapé, que ficou engenho do outro lado da alça viária. Então esse caminho aqui, ele é um símbolo de luta, de história desta comunidade, desse território, né? Que os negros não fizeram ele porque quiseram. Ele, branco, português, jamais ia esse trajeto, né? E os escravos construíram para que ele pudesse, eles carregar ele, né? Numa padiola. Então esse caminho, ele não é simplesmente um caminho das pedras, né? Ele é um caminho de história, de luta, né? De muita resistência. Que nós vivemos, que nem eu sempre falo, nós vivemos nesse quilombo por resistir mesmo, né? Até porque nós não conhecíamos a nossa história, nós não sabíamos, sempre vimos esse caminho, mas sabia que os escravos não fizeram. Mas para quê? Nós só viemos ter, eu digo, pertencimento dele de 88 para cá. Né? Que aí que nós fomos saber que nós era quilombola, que esse caminho tinha um significado para nós. Ele já por si contava a nossa história, sem nós saber, né? Então esse caminho foi um marco, é um marco histórico para o desenvolvimento dessa comunidade, para a sua cultura, para a sua crença, tudo vem desse caminho. A principal entrada, né, da comunidade é o Igarapé. Isso aí, o escoamento da produção toda é pelo Igarapé, que ia para o Porto da Palha. Então toda a escoação das frutas, farinha, tudo que se trabalhava na comunidade saía por esse Igarapé. O Uriboquinha é um marco histórico também da comunidade. E o Caminho das Pedras foi que deu origem. Até porque só saía a embarcação, na época não tinha estrada, né, para Ananindeua, mas tinha Igarapé, né, não há seu caminho e o caminho sem Igarapé. Os dois são assim interligados, né? O Igarapé, o caminho, quilombo, as pessoas, mesmo sem saber a nossa história, mas nós já, de uma forma ou outra, a gente sempre teve essa ligação com o Igarapé, com o caminho. Daqui tem uma senhora, né, que ela sempre pescou, criou os filhos, ela sempre fala. Ela criou os filhos alimentando com o peixe desse Igarapé. Ela vinha pela manhã, pescava, levava o almoço, voltava, vinha pegar a janta, criou os filhos alimentando com o peixe desse Igarapé. O meu marido, ele nasceu praticamente, se criou dentro desse Igarapé. Aqui era a minha primeira casa, era toda aberta, o esteio de Acapu foi derrubado por motosserra. E aqui foi assim o momento mais triste da minha vida. Eu tinha acabado de casar,
e vivi toda essa história, né, de dor, de sofrimento. Foi mesmo que tirar o meu chão, minha existência, e nós começamos a lutar por esse território que nos mantém até hoje aqui. Derrubaram nossas casas, mas não apagaram a nossa luta, o nosso sonho, a nossa existência. Sempre a gente fala, eu sou o quilombo, eu sou história, eu sou luta, eu sou resistência, eu sou vivência. Eu luto para existir, para ser vista, né? Para ser visível na sociedade. Até a década de 50 nós era completamente invisível nesse território. Mas esse caminho por si fez nós ser visível. Eu sempre digo que foi ele que fez nós ser visível para a sociedade. Porque se não fosse ele, as pessoas não davam atenção para nós seres humanos, né? Como povo, como gente, como negro. Dizer que nós éramos invasores, que nós não éramos o dono, e nós provemos que nós éramos os donos, de fato e de direito, né? Só não tínhamos o documento da terra. 88 nós passa a ser de direito. Nós era de fato, mas não era de direito. O título da terra coletivo é a associação que é a dona, que rege. Eu não sou a dona. Eu moro, tenho um pedaço para morar, posso fazer a minha plantação, fazer a minha casa, fazer o meu trabalho, né? Mas o terreno em si é da associação, né? Regia as cartas Seis Maria, que era uma terra bem grande, e era tudo nosso. Por isso que eu digo, a nossa história nós não conhecia, não sabia. Até a década de 80 tu chegava aqui, olhava, mas é muito bonito, eu vou fazer a minha casa. Construía a tua casa, lá tu morava e ficava, que nem tem gente até hoje. Que o dono que vendeu essas terras aconteceu, ele chegou aqui em 1945. Se apropriou, tirou o documento e disse que era dele. Aí eu digo que a nossa história mudou de 80, depois da derrubada das casas. Depois que derrubaram, aí nós fomos a fundo buscar nossa história, buscar nossas raízes. Aí teve toda uma história, né, de histórico, vinha antropólogo e vinha todo o reconhecimento para que realmente eles aceitassem que isso era um quilombo, né? Porque eles dizem que não era um quilombo, porque como não foi de refúgio, né? Então era de herança, não era de refúgio. Aí como é que o governo, na primeira instância, ele nega? Né? Nós fomos ver, a mídia veio, mostrou, eu falo SEDEMPA, né? Chegou a Nilma, chegou aqui, vocês são história, vocês são de um povo que veio da África, os negros, então que era do conde lá, do dono dos escravos, e você vender essa descendência. Porque era para eles ter feito antes de dar, eu acho que antes deles darem a reintegração de posse, era para eles ter vindo consultar, ouvir a comunidade, né? Ouvir a história, mas nós que fomos, né? Além disso, buscar realmente a nossa história. Aqui nessa malmeira, essa grande árvore, né? A mãe árvore, a mãe do quilombo, tem 200 anos. Quando eu me entendi por gente, ela já estava aqui, né? É uma árvore muito respeitosa, que a gente respeita, que a gente tem o maior carinho por essa árvore. Um símbolo de respeito, de raízes, né? Firmes, assim como o quilombo. Essas raízes, assim como as pedras, essas raízes que edificam, essas raízes que sustentam, né? E também essas raízes que sustentam o nosso quilombo até hoje.